Espíritos, está aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva. Chamem do que quiserem. O importante é vocês estarem me chamando, trazendo hoje para vocês uma novidade. Carta psicografada de um refugiado do Oriente Médio. Como assim, Neto? Se ele é refugiado, como que ele psicografou? Bom, gente, claramente ele tentou ser refugiado, mas não conseguiu, né? Acabou se refugiando para o outro lado. A prerrogativa é de que temos a primeira carta psicografada por um muçulmano. A preparação de um muçulmano, que provavelmente passou por várias vidas em reencarnações, provavelmente já tem uma certa evolução, vamos colocar dessa maneira, porque eu vi a carta e vocês vão ter que esperar até o final para que eu explique, porque ela vem muito mais falando do outro lado de como são as coisas, peixe, cachoeira, de todo o ambiente. Por quê? Porque ele destoa do assunto principal, que é a função dele, o ensinamento, do que está acontecendo, do que aconteceu com eles ali, está acontecendo, e vai desvirtuando para esses assuntos. Então é o precursor. Neto, você está com o cabelo molhado? Você estava na chuva? Tadinho de você, você vai gripar, pegar o Covid. Não, gente, eu tomei banho, viu? Acabei de sair do banho. Banho aqui em casa agora é assim, igual missa. Só dia de domingo devido às tarifas elétricas. Então, todo domingo a gente toma banho e durante a semana a gente vai remanejando. Tem um desodorante caríssimo, um perfume caríssimo chamado Leite de Rosas, que tá encontra em qualquer supermercado, você dá uma jogadinha pra lá, outra pra cá, já tá bom, né? A gente que é casado, não tem que importar muito com essas coisas não. Quem é solteiro que tá lascado. Mas enfim, sobre a carta, nós já vamos direto à leitura da carta psicografada. De antemão, já quero avisar que a comunicação entre médium e espírito não necessita da linguagem em si ser a linguagem do ser humano vivencial daquele determinado país. O cérebro faz a tradução. Então depende do médium, basicamente, a fazer a tradução do que está sendo passado pelo espírito, porque a comunicação não é por palavras, a interligação médium-espírito é totalmente diferente. A transformação em palavras é por essa interligação. Se o médium é brasileiro e está psicografando no Brasil, o mero fato de ele escrever em inglês, árabe, argentino, castelhano, espanhol, seja lá o que for, é mera exibição. Agora, caso ele seja um brasileiro fazendo psicografias nos Estados Unidos, a psicografia tem que vir em inglês. Por quê? Porque ela vai ser entregue a alguém. E esse alguém tem que saber o que está lendo. Então ela não vai vir brasileiro. Espero que eu tenha ficado bem claro, para que não venha ninguém no comentário: mas árabe fala brasileiro, Neto? Não, lógico que árabe não fala brasileiro, né? Não fala português, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Assim como a tristeza dessa carta, ao mesmo tempo com a virtude em si de ver que uma prerrogativa de que há um alívio, há um suporte a essas pessoas do outro lado que nós não demos, porque a bem da verdade ninguém se perguntou aonde já estava acontecendo tanta coisa ruim como eles estavam na pandemia. Simplesmente, durante a pandemia, se esqueceram deles. Então, vamos à leitura da carta psicografada, uma carta séria, vinda do grupo Jovens do Amanhecer, um grupo hoje fenomenal, que faz um trabalho de médium, monitorando médium, para que não haja uma corrupção, e que nós trabalhamos afinco para isso. Vamos à leitura, eu volto no final explicando tintim por tintim. Vamos à leitura. Bom, pessoal, vamos à leitura da carta psicografada. Eu não dou conta de ler esse nome aqui não, vocês vão me perdoar, tá? Esses nomes do Oriente, vamos colocar dessa maneira, são tanto quanto complicados, parece que nem vogais tem, enfim.
O interessante para nós é sabermos que ah, é um refugiado que estava no meio daquelas pessoas com a família e que de imediato desceu. Ao meu ver, houve a obrigação, mas enfim, para passar o que realmente está acontecendo, porque é o momento de olhar pelos vivos. Vamos à leitura da carta psicografada. Amados irmãos, ao longo tempo, uma batalha se estende entre luz e escuridão, promulgada em nome da luz por muitos, mas em ações agindo em nome da escuridão. Correr e correr, quando aqui cheguei ainda era meu pensamento. Inquietude, mesmo na paz deste santuário que me encontro hoje, recuperando facilmente, ainda me vem à cabeça momentos de aflição que passei, correndo a pé, sem pão ou água, tentando retirar minha família, filhos pequenos, pais idosos, sem meio de locomoção. Ainda me recordo de arrebentar as sandálias ao correr de um determinado grupo que se alavancava em nossa direção e conseguimos nos esconder. Mas não foi o suficiente. Chegaram até nós e aqui estamos. Mas, como disse, ainda há a sensação de correr e correr. Posso dizer que, como eu e minha família, somos vítimas da má interpretação humana das palavras radicais religiosas de interesses de dominação. Não há Deus aonde há tamanha escuridão no coração humano. Palavras estas radicais religiosas, em nome da luz, que foram trazidas para uma boa convivência com a diferença cultural religiosa entre os povos, distorcida para a dominação de interesses. Mas aqui estou para contar o que não é contado para vocês. Existe um umbral, existem vários umbrais, mas não há nenhum pior do que o umbral terreno em vida, em que o medo lhe persegue e as portas de irmãos vizinhos se fecham. E foi isso que encontramos, e vários estão encontrando, portas fechadas. Quando nós precisamos de ajuda, que nossos irmãos nos estendam a mão, que abram as portas de suas casas, neste caso de seus países, elas são trancadas. E nós ficamos à mercê da crueldade e radicalismo e dominação de um determinado ou vários determinados grupos que apenas visam o dinheiro e o lucro e a dominação. A correr para as fronteiras, não nos deixaram passar. Já cansados, com fome, muitos sucumbem pelo caminho. E mesmo aqueles que chegam ficam à mercê da falta de consciência humana do seu irmão terreno de pátria. Porque é de paz, quer viver em paz. Quero que vocês, no abençoado país brasileiro, têm e não dá valor. Apenas viver, comer, ver os filhos crescerem, os pais envelhecerem, não carregá-los fugindo sem saber para onde e o que fazer e como, e mesmo que conseguimos chegar a algum lugar, como vai ser a vida, porque nunca houve vida, nem anteriormente a isso. Houve apenas aflições e uma vida miserável, e assim foi meu desenlace. Estávamos deitados, descansando de uma longa caminhada de 50 quilômetros e quando vi uma sombra vestida de preto, fitava os olhos em mim, com a cara toda cheia de panos e uma faixa vermelha na cabeça. É só o que me lembro. Não senti nada. Aliás, reformulando a minha frase, senti logo após um alívio, uma paz muito grande e uma névoa se esvaecer entre mim, pois viver como estávamos vivendo, escondidos, com medo, passando fome e sede, não era vida, era um umbral em vida. Ver seus filhos passarem por isso, nossos idosos que mal podem caminhar, passar por isso, é um umbral em vida. Cicatriza seu espírito, machuca seu coração e dia após dia, com esperança, esperamos mudar, esperamos que nos aceitem e que aceitemos as diferenças religiosas,
que entendam que é determinados grupos e que aqui nesses países existem mulheres, existem crianças que não têm proteção nenhuma, que são subjugadas pelo homem por determinados grupos, e nós que não concordamos com isso somos obrigados a o fazer. Mesmo porque, quando se trata de religião, vos afirmo, ninguém está certo totalmente. Certo pelo que vejo aqui no plano espiritual. A interação é diferente. Mas, em palavras, difícil explicar, mas garanto, diferente e muito melhor. Aqui no plano espiritual existe água em fartura, paisagens que há tempos não via, vastos campos verdes. Outros espíritos lhe trazem e lhe tratam diariamente como irmão. Te acolhem, te dão carinho e para nós, acreditem, é anormal tais atitudes, porque o que recebemos nesta vida, nestes países de guerra, é só indiferença e chicotadas. Já vi aqui também cachoeiras que correm ao contrário, com cores e cores, montanhas que não estão no chão e sim flutuando no céu, aonde você pode ver estrelas, planetas e várias luas de perto. De repente, você dá de encontro com um ser, um espírito, flutuando em sua direção e com uma paz imensa, você sente o seu carinho e sua afeição num simples gesto de cumprimento. Um céu rosado, mas não paro de pensar naqueles que continuam passando pelo que nós passamos, porque como disse anteriormente, apenas vi os olhos de maldade, escutei vários barulhos e acordei em um vasto campo verde, cheio de pessoas de branco ao meu redor, e apaguei de imediato. Me recuperei rápido, passei alguns dias em um tipo de hospital que eu nunca sonhei imaginar em estar, aonde irradiava uma energia diariamente em meu corpo. Você fica meio sonâmbulo, meio grogue, como se estivesse voando. Seria a melhor explicação, como se você estivesse em um sonho racional. Seria a melhor explicação que eu poderia dar para vocês. Passei alguns dias nesse hospital e me recuperei rápido. Mas algumas coisas você vê, percebe, mas não é o caso da maioria. Minha família, minha esposa e filhos, que estavam juntos comigo quando tentávamos sair do país, vários naqueles dias foram tirados do planeta e eles estavam no meio desses vários que foram tirados deste planeta, o planeta Terra, e desenlaçaram para o plano espiritual pela mão dos mesmos homens de olhar preconceituosos, religiosos, por assim dizer. Não podem ainda acordar. Minha família ainda não acordou. As cicatrizes psicológicas machucam e podem te levar ao desentendimento. Minha filha estava noiva, casaria, estava muito feliz, mesmo mediante a tanta miséria, mas havia ali um fio de esperança de uma união e de uma companhia. Veja como queríamos tão pouco. Teria filhos, não sei dizer ou como fazer para contá-la quando acordar que ela veio, mas ele não, o seu noivo, que ela iria casar, não tenho notícias. Como vocês chamam, né? Vocês chamam de noivo. Estava no mesmo grupo de refugiados que nós. E ele se perdeu, basicamente, a minha concepção, quando começou a atuarem, vamos colocar nessas segundas palavras, a nos tirar deste planeta. Logicamente, no pânico, várias pessoas se perderam umas das outras. E nos separamos aqui. Me disseram aqui que não preciso preocupar,
que sabem o que fazem, mas mesmo ainda descansando, conhecendo o lugar, as maravilhas deste mundo novo em que estou, percebo a correria também aqui para ajudar aqueles que chegam mediante tamanho número de desenlaces humanos que temos hoje. Dá para perceber que estão preocupados, mas a sensação de paz predomina a qualquer outra preocupação. É outra coisa que não sei explicar. Por mais que você tente preocupar, irradiar alguma dor, qualquer tipo de coisa, é como se uma áurea te abraçasse e toda aquela sensação passasse, e a sensação de paz e que vai dar certo culmina em seu pensamento de imediato e toda aquela aflição passa. As ruas aonde eu morava no planeta Terra, deste determinado país, que eu não vou falar o nome, e isso que eu estou falando eu, Neto, né? O Neto, eu não vou falar o nome desse país, então eu vou reler para vocês. Ele fala o nome. As ruas deste país cheiravam a morte, a lixo. Você não sabia se podia andar perto de pedras, bueiros, e se não ia explodir. Os animais são magros, subnutridos, andam pelas ruas cheio de sarnas e machucados, cachorros, gatos, ratos e por aí vai. Bueiros são abertos e expostos. E você não sabe se você pode passar, se você pode andar, que dia você pode sair, que dia você não pode sair, que dia que você tem que retrancar. Você não sabe o dia que pode acontecer. A morte nos rodeia a todo tempo. Muito diferente daqui, aonde a sensação de paz predomina a qualquer outra preocupação, como lhe disse anteriormente. Vamos continuando aqui, gente. Porém, as vezes que andávamos pelas ruas, e sempre andamos pelas ruas porque é necessário, o que vocês veem na televisão, o que vocês veem que é promulgado nas mídias sociais, não é a realidade. A grande realidade é que nós vivemos a meio de destroços de casas. E ninguém deve passar por isso. O ar é fétido, como eu disse anteriormente também. Um retrato embaçado do que deveria ser a vida. Destroços de casa e ninguém vem à nossa ajuda, porque são esses mesmos que destroçaram a nossa casa. E quando disseminou a pandemia, o que posso entender, todos estavam sujeitos à mesma preocupação. Mas vacinas, condições médicas, nunca tivemos condições médicas. Mesmo antes pandemia, tínhamos prédios com salas e materiais antigos, onde era muito mais perigoso entrar e ficar doente do que tratar a doença em si já instalada. E profissionais que lutavam para salvar uma vida sequer, sem qualquer amparato tecnológico, ou uma simples bandagem, ou uma simples tesoura. Sem fita. Na pandemia, tudo isso foi fechado. Ficamos sem qualquer assistência hospitalar. Ficamos à mercê, simplesmente, desses precursores comissais, mortais, e não houve nada a ser feito por nós. Ficamos sozinhos. Ninguém fez nada. Ninguém noticiou nada. A janela perfeita por alavancar daqueles que usam o nome da luz, nos chamando de infiéis, apenas porque não queremos pegar em armas, apenas porque não queremos obrigar ninguém a dominar ninguém. Essa é a diferença, essa é a questão. Nunca é um ato religioso, e sim um ato de dominação, sobrejugando as vontades individuais, carnais, e milhares estão sendo trancados à mercê desse grupo, que não ouso falar o nome, em um lugar tão lindo, aonde agora descrevo estas palavras. Não vos desejo o mal, mas também não vos desejo o bem, porque ainda não estou preparado para desejar algo aqui, apenas respirar um ar que me disseram que não existe,
que não preciso, mas que minha consciência carnal ainda diz que sim. Mas que mal há, penso eu, o ar tem cheiro de sabonete. E eu nunca tive essa prerrogativa desde criança de sentir o cheiro de um sabonete, de um shampoo ou de um perfume. E tenho essas oportunidades agora e não vejo por que apressar as coisas e desvincular disso, já que me disseram para não ter pressa. Vejo rios claros com peixes de todas as cores, prédios que jamais imaginei ver em vida e que nada se assemelha ao que víamos na TV de outros países, como França, Alemanha e por aí vai, onde as arquiteturas eram coisas fenomenais, comparando as nossas casas de palha, pau e chão de terra. E nem conheci nada ainda, nada, andei pouco, porém o suficiente para entender que quando se trata de religião falada pelo homem, não se fala do peixe que vi mudando da cor laranja para rosa, das árvores iluminarem nas noites estreladas. Portanto, o homem só conhece ainda aquilo que lê, aquilo que escuta. Ver, sentir aqui é diferente, muito diferente. Tenho ciência já que em outras vidas fiz parte de um desses grupos e já vou confessar, e que provavelmente o que passei pode ter correlação com o que fiz no passado, mas espero e sei que aprendi, porque já almejo o perdão daqueles que fiz passar o sufoco do medo em outra vida que passei nesta. A aceitação, a mão amiga, o perdão, todo o aprendizado, isso já me vem à memória. Ainda tenho muito que caminhar, mas a necessidade de descer a este plano, e fique claro, é dizer que esta vida eu vivi com aceitação das diferenças, eu vivi sem prejudicar o próximo, eu vivi sem tirar uma vida, eu fiz mais vidas, e ter isso na consciência me faz perdoar pelo que fiz e aceitar o fato do que fiz em outras vidas, e que na próxima, se caso assim desejar, porque ainda, como disse, não sei qual a real situação de minha família que desenlaçou comigo, pode ser uma escolha, encarnar rápido para ajudar aqueles que ainda estão presos naquele umbral humano. Mulheres, ó meu Deus, que nos ajude e que os ajude. Crianças de tantas idades estão sendo massacradas, precisam de ajuda. Eu não sabia o que fazia em outra vida. Eles não sabem o que fazem nesta com eles mesmos. Que Deus, em sua misericórdia, e Jesus, que relembrei aqui e tenho aprendido sobre o mesmo cada vez mais, descarregue amor e compaixão na terra onde ele nasceu e nem nós conhecemos, porque não nos deixaram conhecer a sua história. A religião imposta e a religião que Jesus caminhou vai de contrapartida ao que o ser humano daqui, deste nosso país, do país em que eu promulguei a minha vida em várias encarnações, quer. Portanto, nós sabemos que existe um Jesus, mas não sabemos o que ele fez, a sua história que se perdeu mediante a dominação na memória e não foi repassado às gerações posteriores. E que ele descarregue amor e compaixão na terra onde ele nasceu. E que o ser humano seja humano, porque o umbral pode ser qualquer lugar, espiritualmente ou fisicamente, em matéria. Transformar um planeta em umbral, um país, uma cidade, o medo, a fome, o frio, o calor intenso, falta de liberdade, você já tem um exemplo, é possível. Mas a consciência tranquila de saudar uma dívida que perdi para saudar, culminando a consequência a terceiros, como minha família, espero que me perdoem, que eu faça por merecer e espero que vocês se perdoem também por fechar as portas para nós, por não se importar com o que acontece com o seu irmão que fala uma língua diferente, que pensa diferente, que não sabe o que faz, que usa roupas diferentes, que você fecha a sua porta, a criança, a seu medo também das nossas diferenças, que não existem
Quando olho este lugar, vejo todos como somos iguais, como todos desejamos estar em paz e tranquilos às margens de um rio que muda de cor, com a família, com os amigos, e chego à conclusão que apenas almejamos chegar a esse lugar tomando caminhos diferentes e muitas vezes errados. Somos todos iguais, só não sabemos o caminho para aceitar essa igualdade. E um dia, sentarmos, depois da vida, juntos e aprender na diferença da vida humana, a beleza da igualdade, do que queremos no pós-vida. Paz. Devagar, caminhamos lento, vamos relembrando. Tenho uma infinidade de amigos, pais, parentes de outras vidas que vêm me encontrando e tendo longas conversas. É o que mais nos ajuda, é o que mais vem me ajudando. Tenho entendimento pelas suas palavras. Ainda deixamos naquele umbral várias pessoas que corriam conosco, que conviviam conosco em aflição, e apenas recebemos a resposta de que tudo ficaria bem. Mas a preocupação é desfeita com as conversas desses espíritos amigos de outras vidas, porque é muito cedo para que o maior problema espiritual que encontramos aqui é a pressa. Ainda é muito cedo para mim. Ainda é necessário que eu fique por aqui e aprenda por um longo tempo, caso eu queira ajudar aqueles que ainda estão no planeta Terra passando por essa situação e desvincular do que eu fiz no passado. Pois acreditem, eu era um deles em uma vida anterior. E não posso, ainda não lembrei, se não foi eu mesmo, um deles que estava lá quando Jesus Cristo estava presente. Ninguém sabe, você não sabe, eu não sei. E como se falasse e voltasse fatos à sua mente devagar, e fatos necessários, seja bons ou ruins. Não há como evitar os ruins. Por isso desconfio que é feito devagar o processo de lembranças de vidas passadas. E o aprendizado, a aceitação vem mediante explicação e tamanho sentimento de amor, com o desamor que já promulguei em outras vidas e o amor que promulguei nesta vida. Imagina as várias lembranças que terei das outras. E o que posso fazer? Chorar todo o leite derramado? Não. Promulgar o que aprendi nas próximas vidas. Nada é tão simples, mas é simples. Porque aqueles que conheço hoje, sua história, Jesus Cristo deixou em suas ações a simplicidade da vivência e aceitação, tanto humana como pós-vida. Mas o fardo em si nós colocamos, mediante a vida nos imposta. E contornamos, consertando o erro. E assim procuro pensar, porque assim me faz bem. Passei, fiz também. Agora é aprender e estimular ao limite aqueles compatriotas que aqui chegarem, porque não vai parar, a superarem o horror que vivemos no entendimento do amor do Pai e do Filho, neste lugar que eu chamo de paraíso, que em vida achava que era uma coisa completamente diferente, porque um homem disse que era. E o verdadeiro paraíso é aonde você tem paz. Assinado esse nome esquisito, não sei das quantas, mas não importa, é um espírito de um refugiado. Vamos a toda a explicação, mas já adianto para vocês, gente. É a terra onde Jesus nasceu, é aquela região. Eles mal conhecem ele, e eu não quero que vocês julguem as concordâncias as concordâncias verbais, as concordâncias. Tem muito professor de português na internet escrevendo kardecista com C, né? Vamos lá de lembrar que é o primeiro espírito muçulmano a fazer uma psicografia. Como tudo no meu canal sempre é a primeira, precursor. Meu canal sempre é o primeiro a ter uma primeira precursão. Então já vem com uma dosagem que você nota na carta e que eu vou explicar e que vocês vão ter que ficar
Porque tem muita coisa nas linhas dessa carta que conota um aprendizado para vocês, gente, que não tem preço que pague. Volto agora explicando tudo para vocês. Bom, gente, como vocês viram, as pessoas... É sim o pessoal daquele lugar que vocês estão vendo na mídia, daquele país também que eu não vou falar, daqueles países que eu não vou falar, e o que acontece é que eles estão trancados lá dentro. E quando fala-se isso, as pessoas imaginam que é todo mundo ruim, é todo mundo irresponsável, todo mundo fez por merecer, todo mundo esquece que tem mulheres, todo mundo esquece que tem crianças, e todo mundo acha que eles têm um suporte que hoje nós, países de terceiro mundo, tem. Quando fala-se em refúgio, e quando tranca-se os portões das fronteiras, vocês imaginam que eles pegam ônibus, que eles pegam avião e ficam ali parados no aeroporto, parados numa rodoviária. E não é assim. Eles vivem na época, na Idade das Pedras. Como ele mesmo disse, as ruas fétidas, as ruas, casas destruídas para tudo quanto é lado, é como eles vivem. Porque esse povo está em guerra há 3.000 anos. Eles nunca pararam. E bem se sabe lá por quê. Como ele diz na carta, uma guerra religiosa com fins financeiros, aonde ele destoa sempre falando das maravilhas, que é um precursor novo da carta psicografada, porque ele não sabe, não tem o conhecimento, então ele está vislumbrado com o que ele está vendo. E outra, percebe-se também a soltura do espírito, dos espíritos, em deixar ele falar, em deixar ele comunicar a simplicidade da carta em si. Não aquela carta metódica científica aonde está sendo ditada por outro espírito. E o espírito que está ali falando, fala muito pouco do que ele é, do que ele sente. As palavras ficam muito eruditas. Não, os espíritos vêm soltando para que o sentimento seja conotado, e você percebe na carta vários tipos de sentimento. No momento, ele tem uma certa compaixão e entendimento pela nossa não ajuda, porque nós estamos passando pela mesma situação a eles durante a pandemia. Do outro lado, ele demonstra uma certa raiva, que ele mostra que está sendo trabalhada, ainda uma certa mágoa, por essa não ajuda, como se nós pudéssemos estar ajudando. E realmente é um tanto complicado. E ele coloca como: bom, os países não querem nos receber, porque esse pessoal pode passar junto, mas tem mulheres e crianças. Por que não as mulheres e crianças? E a verdade é que todos estão tampando os olhos, mas fecharam essas mulheres, essas crianças, e é como ele diz, é uma imposição, às vezes, religiosa, que às vezes não é deles. Eles escondem a religião e nós passamos por isso com a Igreja Católica. Da onde foi criado os famosos Illuminatis? Tinham que se esconder da Igreja Católica para promulgar a ciência, nada mais do que isso. E dos Illuminatis, se esconder dos dogmas, aonde a Igreja Católica firmou o taco e colocou basicamente a morte em nome de Deus dessas pessoas, como a blasfêmia e por aí vai, queimando pessoas, enforcando pessoas, chegando a uma contagem de 5 a 6, 7 milhões de pessoas na Idade Média. Então as pessoas às vezes afirmam que é de determinada religião, mas por outro lado, ele fala já em Jesus Cristo, porque a verdade é que Jesus é daquela região. Mas eles conhecem ele, mas não conhecem a história dele, porque não deixaram. Assim como os católicos não deixaram promulgar a ciência a uma certa época no nosso continente. É o que ele tenta explicar em palavras simples. Em palavras de uma pessoa que ainda há pouco tempo passou por outro lado, mas vem fazer um trabalho, nos alertar. Que nós estamos esquecendo que nós todos somos irmãos e que nós todos estamos no mesmo barco. E eu não deixo de pensar, porque, gente, não adianta. Eu sou eu. Eu fico me imaginando, porque basicamente essa peregrinação deles para sair do país,
e não estão conseguindo sair, não vão sair porque não vão deixar eles saírem, eles vão ficar trancados com aqueles cachorros loucos lá, e o massacre está sendo terrível, né? Inclusive, espero que o YouTube tenha compreensão em relação ao que eu estou falando, não tenha maiores prerrogativas em cima disso. A verdade tem que ser dita. E eu fico pensando, se acontece isso aqui no Brasil, se nós temos que peregrinar para passar, por exemplo, para Bolívia, para algum lugar. Bom, aqui em casa é fácil. Eu tenho um preparamento físico maravilhoso. Minha esposa é um palito. Mas imagina minha sogra e meu sogro. Meu sogro é um pé de cana. Primeiramente, a mala dele vai ser uns 3 litros e 51. Ele vai cair morto na metade do caminho. A minha sogra pesa uns 120 quilos. Eu já vou falar para minha mulher. Melhor deixar ela aí, ela se sacrificar. Ela entra aí na frente deles aí e a gente rapa fora. Não tem jeito, né? Eu tenho que brincar com a minha sogra, gente. Não tem jeito. Para aliviar um pouco o assunto. Porque o assunto é muito pesado. A verdade é que, como ele disse, está sendo trabalhado. Do outro lado, ele fala em montanhas que voam, ele fala em peixes que trocam de cor, ele fala num céu, ele fala em tudo isso, coisas que eu já estou cansado de saber, mas vocês não. Então ele destoa, vê se que a psicografia é de um ser humano original, de um espírito original que não está sendo orientado, e venham percebendo isso nas demais psicografias também. Eles vêm soltando a corda para dar mais liberdade ao espírito de ser o ser humano que esteve aqui com a problemática que nós estamos vivendo nesta época, para nossa ajuda, não para a ajuda deles, porque se não ficou claro para vocês, ele deixa claro que mediante as preocupações que ele tem, que ele se recuperou rápido, porque basicamente ele já nasce posteriormente numa conduta, a conduta machista é muito grande, então ele já nasce com essa conduta de criação, mas a cultura para o lado feminino, para os filhos, para os pais, já é uma completamente diferente. A idade já pesa, a experiência dos idosos ali já pesa de pensar o que é certo, o que é errado, mediante aquela doutrina. E ele fala claramente o uso do nome de Deus para prejudicar o próximo em interesses, e que vocês têm que se esconder da sua religião, promulgar o que eles estão promulgando, e às vezes até pegarem arma para defender isso, porque senão você acaba do jeito que eles estão acabando, na mão de 3 instituições loucas. Distorceram um monte de palavras num radicalismo que nós não podemos julgar, porque nós do Ocidente fizemos a mesma coisa, a Igreja Católica fez a mesma coisa, uma mancha enorme. Inclusive, quem mais sofreu com isso também foram as mulheres, intituladas de bruxas, intituladas de prostitutas, intituladas de uma série de coisas, acabaram na fogueira, enforcadas e por aí vai. E até hoje falam em Illuminatis, e nada foram, como Galileu pertenceu, pessoas que tinham uma visão mais abrangente da ciência, e não podia, porque senão ia parar na forca, e tinham que se esconder para promulgar o que hoje nós sabemos. A Terra não é o centro do universo, é o Sol, é nós que percorremos, movimento de translação, rotação, porque senão até hoje nós estávamos pensando que nós somos o centro da bala, do pacote de bolacha da Elma Chips. Elma Chips nem tem bolacha, né, gente? Já estou falando, Neto, besteira. Mas releiam a carta, vejam a carta, porque é a primeira carta de um muçulmano, e você vê a surpresa ao encontrar uma colônia espiritual. E como ele disse, há um karma, mas ele não sabe qual é. Que ele mesmo pode, em outras vidas, ter feito isso, ele não deixa claro que foi lá. A verdade é que o mundo já viveu várias imposições do mais forte em cima do mais fraco. Que há essa explicação. E que essa explicação, mediante, causa certo sentimento, mas que de imediato vence uma paz. E uma paz que é promulgada em todas as psicografias, que de início é bastante complicado, mas depois
a coisa vai amenizando. Mas a beleza dessa carta é que ela vem falando muito mais do outro lado. Se eu fosse você, eu compartilhava, deixava o like nesse vídeo e relia esta carta, que ela é bastante importante, vindo de uma pessoa que tentou fugir para ter uma liberdade e paz, como ele fala na carta, mas não conseguiu. E que agora fala claramente para vocês que ele está preocupado com pessoas que aqui ele deixou e com pessoas que lá ainda não se recuperaram totalmente do que passaram. Porque imagina, gente, como eu disse para vocês, não tem ônibus, não tem avião, eles têm que percorrer 90, 100, 120 quilômetros a pé. Esses refugiados, e são alvos fáceis. E se os outros países, como fizeram, não abrem os portões, não deixam eles passarem, eles estão na linha de fogo. Eles não têm o que fazer e é o que está acontecendo. Então você vê mágoa, você vê amor, você vê Jesus, você vê um espírito completo e original nesta carta. Você não vê erudição, você vê realmente o que é o ser humano sem enganação. Vou ficando por aqui, desejando para vocês, se vocês estiverem como eu tomando banho só no domingo para economizar energia, um bom banho a todos vocês, ou então um ótimo e belo domingo. Lembrando a vocês, ajude o canal, compartilhe o vídeo, deixe o like, porque nós trabalhamos para ajudar vocês. Uma dica, sempre para quem fica até o final: tomem cuidado com a Black Friday. Tomem cuidado com a Black Friday. Fiquem todos com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.